O primeiro motivo para você trabalhar com licenciamento ambiental ainda esse ano está na diferença entre a quantidade de empresas que precisam de trabalho de licenciamento ambiental todos os dias e a quantidade de profissionais que estão atendendo essa demanda hoje. E aí fica a pergunta do seguinte: será que o mercado de licenciamento ambiental está sobrecarregado? Você já pensou sobre isso? Que está sobrecarregado, que não tem mais espaço para quem quer entrar nesse mercado? Será que está sobrecarregado? E a verdade é que, muito pelo contrário, o mercado de licenciamento ambiental hoje está da seguinte forma: a gente tem uma quantidade enorme de demandas para você trabalhar com licenciamento ambiental, de empreendimentos precisando todos os dias de trabalho de licenciamento ambiental, e em contrapartida, uma quantidade muito pequena de profissionais atuando com licenciamento ambiental. E para você entender melhor essa diferença de oferta e de demanda, que está totalmente desequilibrada, ou seja, você tem muita oportunidade no licenciamento ambiental para atuar, para poucos profissionais atuando, é importante que a gente resuma, que a gente revise aqui um pouco do que é o licenciamento ambiental e quais são as empresas que realmente precisam de licenciamento ambiental. Então, você deve ter visto aí na sua faculdade, mas o licenciamento ambiental é uma exigência que está vigente desde 1981 pela Política Nacional de Meio Ambiente. Então, inclusive, está aqui, ó, eu trouxe aqui para a gente dar uma revisada, Lei 6.938 de 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Se a gente for vir aqui, ó, no artigo 10, cadê o artigo 10? O que que o artigo 10 fala? Ele fala o seguinte, ó: a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sobre qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Mais para frente, em 1997, foi feita uma resolução CONAMA, que é a resolução CONAMA 237 de 97, que ela dispõe aqui, ó, sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Traz um conceito sobre licenciamento ambiental. Logo no primeiro artigo aqui, o que ele fala? Para efeito dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. Ponto. Licenciamento ambiental. Inciso 1. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. Preste muita atenção nisso, que isso aqui vai ser importante para a gente discutir essa questão da demanda, tá? Consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sobre qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Então, o que é que tanto a Política Nacional de Meio Ambiente como a Resolução CONAMA 237 fala sobre quais são as atividades que precisam de licenciamento ambiental? Elas deixam um leque extremamente aberto para atividades que usem recursos ambientais e tenham potencial poluidor degradador, ou seja, sejam capazes de, sob qualquer forma, causar um impacto ao meio, causar um dano ao meio. Então, você tem ideia de qual, do leque que isso abre, a quantidade de empreendimentos que estão aí na sua cidade, que são empreendimentos comuns, que entram dentro desse conceito, tanto da Política Nacional do Meio Ambiente, como da Resolução CONAMA 237, e não fica por aí. A Resolução CONAMA 237 ela também traz um rol de atividades no seu anexo 1, vou mostrar para vocês agora aqui e tal, que são passíveis de licenciamento. Essa lista aqui é uma lista norteadora, porque é impossível você ter uma lista taxativa com todos os empreendimentos que são passíveis de licenciamento, porque são possibilidades infinitas, tá? Justamente porque basta utilizar recurso natural, recurso ambiental, e ser capaz de, sob qualquer forma, gerar um impacto ao meio para ser aqui se enquadrar como passível de um licenciamento ambiental. Então, mas aqui ele dá alguns exemplos: extração e tratamento de minerais, indústrias das mais diversas naturezas. Ele vai falando aqui indústria mecânica, indústria metalúrgica, indústria de material de transporte, indústria de madeira, vários tipos de indústria aqui, além de indústrias, obras civis, tá? Aqui tem exemplos: rodovias, barragens, canais,
Serviços de utilidade, então tem produção de energia termoelétrica. Então, por exemplo, aqui tem tratamento e destinação de resíduos sólidos, depósito de produtos químicos e produtos perigosos, turismo, atividade diversa, o parcelamento do solo, distrito e polo industrial, atividades agropecuárias, seja projeto agrícola, criação de animais, projeto de assentamento e colonização e uso de recursos naturais, silvicultura, exploração econômica de madeira, atividade de manejo de fauna, utilização de patrimônio genético natural, enfim, várias atividades aqui no anexo 1, que é uma lista norteadora. Mas, lá, por que você está me mostrando isso? Eu estou te mostrando isso para que você comece a entender o tamanho das demandas do licenciamento ambiental. Qualquer empreendimento que use recurso ambiental e que tenha um potencial poluidor degradador, que seja capaz, sob qualquer forma, de gerar dano, ele é passível de licenciamento ambiental de acordo com o artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente e de acordo com o artigo 1º da Resolução CONAMA 237 de 97. A partir daí, o que a gente precisa, então, para analisar essa diferença entre demanda de serviço, empresas que precisam hoje no Brasil, e a quantidade de profissionais que atuam? A gente precisa, primeiro, ter um dado de quantas empresas a gente está falando. A gente está falando de quantas empresas? Quantas empresas hoje tem no Brasil que são passíveis de licenciamento, ou seja, que precisam todos os dias de trabalho de licenciamento ambiental, tanto para iniciar as atividades, como para manter suas atividades regularizadas. Então, eu fiz essa pesquisa para você e eu nunca vi ninguém falando sobre isso, ninguém falando sobre esse dado aqui, tá? Que é justamente esse dado aqui do Sebrae, tá? O que é esse dado aqui? Isso aqui você pode, inclusive, pesquisar no seu computador, tá? É um dado do Sebrae que contabiliza as empresas que tem no Brasil, das mais diversas áreas, a quantidade total de empresas, tá? Essa pesquisa aqui foi de 2020. Por que eu estou usando uma pesquisa de 2020? Porque essa é a pesquisa mais atualizada que tem essa ferramenta aqui, que você pode interagir com ela, você pode fazer filtros com ela. Então, eu vou usar essa aqui, sabendo que pegou o primeiro ano da pandemia, 2020, então, seguro afirmar que devem existir bem mais empresas do que essas aqui, já que a gente passou por uma crise e voltamos, estamos nos recuperando. Então, mas vamos considerar aqui um total de 19.228.025 empresas hoje no Brasil. Mas não dá para dizer que todas essas empresas aqui, elas são passíveis de licenciamento. Por quê? Muito embora seja muito comum você ter um empreendimento, uma atividade que usa recurso ambiental e que se enquadra lá na legislação, existem algumas empresas que não precisam. Então, eu não posso chegar aqui dizendo que tem 19 milhões de empresas precisando. Não vou estar sendo verdadeiro com vocês. Então, eu fiz um trabalho a mais. Eu peguei a resolução CONAMA, o anexo 1, aquela lista de atividades, e o que foi que eu fiz? Eu fiz um filtro aqui nessa ferramenta. Se você dá uma olhada aqui, ó, eu posso filtrar os tipos de atividades que eu quero pesquisar nessa ferramenta, tá? Para que ele me mostre só a quantidade de empresas que tem nos filtros que eu utilizei. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei lá as atividades do anexo 1 da resolução CONAMA 237 de 97, que é uma lista norteadora, que na verdade tem muito mais empresas do que aquela lista ali que são passíveis de licenciamento hoje, tá? E eu fiz o filtro só baseado no anexo 1 para a gente ter um dado bem pé no chão, para a gente ter um dado bem conservador aqui. E olha só o resultado que eu obtive. Existem hoje mais de 3.379.468 empresas que são passíveis de licenciamento, ou seja, que precisam todos os dias de trabalhos de licenciamento ambiental. São empresas como postos de combustível, como indústrias, como loteamentos, empreendimentos imobiliários, como mineradoras, como empresas de serviços de saúde, como empreendimentos agropecuários, e vários outros empreendimentos que eu vou falar mais detalhadamente ao longo dessa semana, que são empreendimentos comuns que estão aí na sua cidade e que estão precisando de trabalho de licenciamento ambiental que você poderia estar fazendo. 3.379.468. Mas beleza, esse dado não é o suficiente para a gente entender a relação entre as empresas que precisam e os profissionais que atuam, porque até agora eu só falei das empresas que precisam. Tá, e quantos profissionais estão atuando hoje no Brasil? Será que não está atendendo essa demanda? Será que tem espaço? Será que está sobrecarregado? Então, para que eu consiga realmente analisar se o mercado está sobrecarregado, se realmente é uma boa oportunidade para você trabalhar com licenciamento ambiental,
eu tive que pesquisar também um dado que me fornecesse informações sobre quantos profissionais estão atuando hoje no licenciamento ambiental, para eu saber se está havendo uma diferença mesmo nessas duas situações, tá? Então, foi justamente isso que eu fiz. E onde é que eu busquei esses dados? Eu busquei esses dados na maior plataforma, maior rede social de profissionais do mundo, que é o LinkedIn. Então, vou aqui abrir para você ter uma ideia da carência de profissionais que estão atendendo, que estão fazendo trabalho de licenciamento ambiental em comparação com a gigantesca demanda que nós temos hoje. Eu vim aqui no LinkedIn e fiz uma pesquisa, só para você ter uma ideia. Então, vou colocar aqui, ó, consultor ambiental, licenciamento. Por que licenciamento? Porque consultoria ambiental tem várias áreas de atuação. Licenciamento é uma dessas áreas e eu preciso aqui colocar realmente os profissionais que estão atuando efetivamente com licenciamento ambiental, que é uma das áreas de atuação da consultoria ambiental. Então, vou fazer a pesquisa aqui, vou colocar pessoas, em localidade vou colocar Brasil, exibir resultados. E olha aqui os resultados que eu achei. Cerca de 8.000 resultados. Nós temos hoje, na maior plataforma profissional do mundo, 8.000 profissionais que estão se posicionando, realmente atendendo no Brasil, trabalhos de licenciamento ambiental. Só para você ter uma ideia, como isso é pouco, principalmente comparado com a demanda de mais de 3 milhões de empreendimentos, eu vou comparar aqui esses resultados com outras profissões que estão relacionadas à nossa área de atuação. Vou colocar aqui, por exemplo, biólogo, tá? Biólogo, da mesma forma, vou colocar pessoas, não estou colocando nem empresas, tá? Porque uma empresa pode ter vários profissionais lá dentro da empresa. Estou colocando pessoas únicas. E vou colocar aqui Brasil. Só aqui já me deu 50.000 resultados. 50.000 resultados na área de biologia. Vou colocar aqui, ó, outro exemplo, engenheiro ambiental. Vamos lá, engenheiro ambiental. Vou colocar aqui pessoas e vou colocar aqui Brasil. Show de bola. Exibir resultados. 30.000 resultados. Um número muito maior. E só para a gente dar mais um exemplo aqui, vou colocar aqui gestão ambiental, tá? Gestão ambiental. Vou colocar aqui gestão ambiental, só para a gente ver o resultado que a gente vai ter aqui. 252.000 resultados. 252.000 resultados. Para você ver que 8.000 pessoas, 8.000 profissionais atuando com licenciamento ambiental, para uma demanda de mais de 3.379.468 empreendimentos precisando de trabalho de licenciamento, é realmente uma carência muito grande. Então, Laio, o mercado está sobrecarregado? Muito pelo contrário. Nós, profissionais que já atuamos com licenciamento ambiental, nós estamos precisando de mais pessoas, porque não está dando para atender a demanda. A gente está tendo uma carência de profissionais de licenciamento ambiental no Brasil. E lá, mas por que você acha que está tendo essa carência? Sabe por quê? Porque todo mundo está indo para o caminho tradicional, que é, vamos procurar um emprego, vamos atrás de um concurso, vamos fazer uma pós-graduação, vamos ficar enviando currículo. E é por isso que nos concursos você tem uma vaga para 50 pessoas. E é por isso que quando abre uma vaga numa empresa, tem 30 pessoas concorrendo com você. Para atuar com licenciamento ambiental não tem isso não, velho. Pelo contrário, tem muita oportunidade aí na sua cidade, na sua região. Tem empreendimentos que usam recursos naturais, sim ou não? Tem empreendimentos que têm um potencial poluidor degradador, que são capazes, sobre qualquer forma, de gerar impacto no meio, tem ou não? Se a resposta for sim, então eu tenho uma notícia para te falar. Tem oportunidade para você atuar com licenciamento ambiental e faturar 15 mil reais por mês. Tá? Empreendimentos comuns. E esse é o primeiro motivo para você começar imediatamente a trabalhar com licenciamento ambiental, começar a olhar para esse mar de oportunidades que está sendo ignorado pela maioria dos profissionais.